de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cassiane e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje é fração. E ela foi preparada com muito carinho também, em parceria com a professora Joselma. Olha a fotinho dela aí. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula? Reconhecer o conceito de metade, terça parte e do inteiro. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre fração? Esse termo é familiar para você? Eu trouxe hoje exemplos para facilitar, para você ver que no dia a dia da gente nós usamos a fração. Então aqui na nossa bancada está disposto pizza. Ah, olha que legal! Nós vamos fazer pizza hoje aqui, mas é aquela pizza de brincadeirinha que a gente faz em casa quando a gente está brincando de comidinha. E nós temos os ingredientes, olha aqui. Então você vai usar a sua imaginação e vai tentar enxergar aqui os ingredientes como se fosse de verdade. Então nós temos aqui, ó, azeitonas verdinhas, nós temos aqui a calabresa, temos bacon, esse daqui é manjericão, temos cebola, tomate, essa pilha grande aqui é de queijo, porque pizza sem queijo não é pizza. E aqui nós temos os ovos. Então nós vamos construir algumas pizzas juntos aqui. Qual é o seu sabor preferido? A professora vai ensinar vocês uma pizza que se chama marguerita. Essa pizza, ela é originária
baseada nas cores da bandeira da Itália. E elas são, vejam lá a bandeira. Temos a cor verde, a branca e a vermelha. Então, cada elemento representa uma cor da bandeira. Então, nós vamos usar nessa massa aqui, ó. Ela já está preparada, tem bordinha e nós vamos colocar os ingredientes da pizza margherita. Então, a primeira coisa que vai nela é o queijo. Então, olha, aqui está o nosso queijo. Vamos completar com bastante queijo para essa pizza ficar bem gostosa. Aqui. Você gosta de queijo? Ai, eu adoro queijo. Então, aqui o nosso queijo, ele está representado na corzinha amarela. Mas a gente sabe que quando ele derrete, ele fica mais clarinho. Então, essa é a cor branca da bandeira. Aí, lembra lá que tinha a cor vermelha? Então, ela é representada pelo tomate, que é o que nós vamos colocar agora. Então, bastante tomatinhos. Muito bem. Olha, está ficando linda a nossa pizza. E lembram da cor verde? Nessa pizza, a cor verde é representada pelo manjericão. Deu até vontade de comer essa pizza. E nós temos ela aqui inteira, porque a professora adora esse sabor. Então, ela está representando uma pizza inteirinha, certo? Agora, eu quero que vocês prestem atenção nessa daqui, porque essa daqui vai ter 2 sabores. Na verdade, o sabor dela é portuguesa. Tem a mesma origem do que nós vimos da margherita, sobre a bandeira. Vejam lá, é a bandeira de Portugal. Então, nós temos lá as cores vermelha, verde e amarelo. Então, mesma coisa. Só que esse cliente aqui, ele falou que ele não gosta de cebola, mas a mulher dele gosta. Então, o que a gente fez? Vai fazer metade com cebola, metade sem cebola. Olha que legal. Vamos dividir, então, para a gente saber bem certinho o quanto que vai para não ficar injusto, para que o marido não tenha mais do que a esposa, né? Para não ser injusto. Então, a gente vai dividir ela bem certinho no meio. Então, a gente vai fazer metade com e metade sem. Por quê? Então, vamos cortar ela no meio. Muito bem. Está justo, bem certinho, do mesmo tamanho. E vamos colocar o queijo nela aqui. Primeiro o queijo. Aqui mais queijo. Ótimo. E agora, novamente, para a cor vermelha da bandeira, o tomate. Ih, faltou tomate. Vamos pegar lá da margherita. Aí, muito bem. Para a cor amarela, juntamente com a branca, nós temos, então, o ovo, que também vai na nossa pizza. Olha lá. Como aqui está faltando um tomate, vamos colocar um ovo a mais, para não ficar injusto. Ó, nós temos 3 aqui, vamos colocar 4. Que legal. Ótimo. E agora, para a cor verde nessa pizza, a gente usa a azeitona. Usando a imaginação lá para ver, enxergar esses aqui como ingredientes bem saborosos. Ótimo. E lembram que a gente ia fazer uma metade com cebola e outra sem? Então, mesmo, vamos colocar agora. Numa metade vai ter cebola. Você gosta de cebola? Você sabia que quando a professora era criança, eu não gostava de cebola? Eu não gostava da textura, fazia um barulhinho assim, um cheirinho, mas hoje eu adoro. Viu? A gente cresce e muda os gostos, viu? É legal a gente mudar. Então, agora nós temos aqui, ó, 2 metades. E elas são representadas aqui, ó. Certo? Então, nós tínhamos a inteira. Vamos arrumar aqui para ficar bonitinha. A inteira, e aqui nós temos 2 metades. E aqui estão as frações representadas. Depois a gente vai falar mais sobre elas. E aqui nós temos uma pizza do ladinho, que nós vamos representar ela dividida em 3.
que é quando dá para a gente separar o sabor dela em 3 partes. Mesma coisa, precisa ser exatamente igual para não ser injusto. Então, vamos dividir ela aqui em 3 partes. Ótimo. Então, nessa posição, nós temos agora, vamos poder fazer 3 sabores nessa pizza. Vamos lá, dividir. Umas fatias bem granonas. Eu ia querer comer um pedação desse, olha que legal. Então, 3 pedaços da nossa pizza e vamos rechear ela. Então, o queijo tem que ter em todas. Aqui. E agora vamos usar os outros ingredientes que a gente não usou ainda. Qual desses aqui que você gosta? Lembra, nós temos aqui a calabresa, temos o bacon, ainda temos ovos. Vamos lá, eu gosto de bacon. Você gosta de bacon? Vou colocar lá. Então, uma terça parte dessa daqui, a gente vai fazer ela de bacon. A outra nós podemos fazer de calabresa. E essa daqui dá para nós fazermos portuguesa. Então, com os ovinhos. O que mais que ia na portuguesa? O tomate. Então, mais um tomatinho, a azeitona. E eu sei que vocês devem estar perguntando de um temperinho. Eu trouxe aqui que está faltando nessas pizzas, que é o orégano. Olha, vamos colocar oréganos. Olha que bonitinho. Que delícia que está ficando. Olha só que linda. Você pode brincar em casa depois. Vamos colocar aqui na portuguesa também? Você pode fazer desenhos lá e montar as suas pizzas do sabor que você quiser. Na marguerita não vai orégano, porque o manjericão é um tempero, então não precisa do orégano. E nós temos então aqui agora a nossa pizza dividida em 3 pedaços. Então estão representados aqui, ó. Cada pedaço desses 3 tem um sabor, certo? Dá uma olhada aqui sobre a mesa agora inteira, junto com a prof. Então, nós temos lá a primeira pizza que nós temos, ela está inteira, representada, completinha. Na segunda, nós dividimos ela no meio. Então, nós temos um meio sem cebola, um meio com cebola. E aqui, por fim, nós dividimos em 3 pedaços. 1/3 de calabresa, 1/3 de bacon e 1/3 de portuguesa, certo? Viram como é fácil que a gente usa e a gente foi conversando aqui e vocês foram aprendendo fração porque vocês já sabiam? Só estão recapitulando? Olha que legal! O termo fração pode parecer diferente, mas vamos dar uma olhada no que ele significa. Fração é uma porção, parte de um todo. É um número que designa uma ou mais partes iguais que foi dividido do inteiro. Exatamente o que nós fizemos aqui. Então, nós tínhamos o inteiro, olha, do mesmo tamanho, e nós dividimos em partes iguais, tá? Não pode ser parte diferente, porque daí não é fração, tá? Fração é só quando é igualzinho. Então, nós temos aqui, a gente chama o meio de metade também, certo? E nós temos aqui também dividido em 3 partes iguais, certo? E sempre a gente vai poder dividir. Então, no decorrer das próximas aulas, vocês vão aprender outras formas de dividir, mas a gente sempre vai usar esse princípio, certo? Então, nós temos representado a parte que nós utilizamos em cima e a parte que foi dividida. Veja o nome que cada um desses elementos ganha. Lá, como está aqui na bancada, 1/2.
o número 1 representa a quantidade de partes que foram utilizadas. Então, ele se chama numerador. Enquanto o número 2, que está na parte de baixo da fração, ele se chama denominador e indica a quantidade máxima de partes em que foi dividido o inteiro. Então, é o que nós vimos aqui. Nós estamos usando uma parte das duas que foram divididas. Mesma coisa aqui, uma parte das duas que foram divididas. E essa parte da mesma forma, uma parte das 3, mais uma parte das 3 e, por fim, mais uma parte das 3. Sempre assim, ok? Olha que legal como que dá para a gente organizar isso daqui. A prof vai limpar um pouquinho a mesa aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre a fração na forma que ela está aqui. Só um pouquinho, espera lá. Agora nós voltamos aqui com outra forma de dividir, que a gente pode usar o mesmo conceito, mas com outros objetos. Olha só, a prof tem aqui bolinhas de gude. Vocês gostam de brincar de bolinhas de gude? Tem uma aula bem legal, que é do Vem Aprender, que ensina como brincar de bolinhas de gude. Inclusive foi a professora Sandra que fez. Procura lá depois que vocês vão, quem não sabe vai aprender. Então a professora vai pegar 12 bolinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poderia ser outro número? Poderia ser outro número, desde que a gente conseguisse dividir de forma igual. Então, nós pegamos 12 aqui para exemplificar. Nesse caso, a quantidade 12 representa o inteiro, tá? Então, não é porque ele é uma unidade fechadinha que não pode ser usado, tá? Então, aqui o 12 representa inteiro. E nós vamos dividir agora em metades, 1/2 para cada. Então, a gente vai colocar 1 para cada um, para a gente ver quanto que vai representar. 3 para cada um, 4, 5, 6. Então, as nossas metades da quantidade que nós tínhamos inteiro representam 6 bolinhas, certo? Então, nós temos 1/2, 6 e novamente 1/2, 6. Uma parte das que foi dividida em duas. Então, cada pires representa 2 divisões, certo? Agora, nós vamos fazer esse mesmo processo aqui no terço, com 3. Da mesma maneira, nós vamos colocar dividir de forma igual. Lembra? Sempre igual. 1 para cada um. 2. 3. 4. Então, nós temos agora, cada terço representam 4 bolinhas. Então, nós temos aqui, ó, a prof vai até colocar dentro para ficar, não restar dúvida, ficar bem claro. Certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, nesse de meio. Vocês lembram quantas bolinhas tinha no meio representado? Vamos colocar elas aqui. Então, nós tínhamos 6 bolinhas em cada meio. Mesma coisa aqui. Aí fica bem claro a informação, né? Para não restar dúvida. E o nosso inteiro era quanto? Se nós juntarmos esses aqui, quanto que dava? 12. Olha que legal. Então, 4, 6, 8, 10, 12. Viu? Dá para contar de 2 em 2 para ganhar tempo, para não precisar de 1 em 1. Nós já vimos também que dá para fazer de 3 em 3. Lembram? Então, agora nós, só recapitulando. O inteiro representado por 12. O meio, nós dividimos o 12 em partes iguais, que deu 6 bolinhas. E o terço, nós dividimos em 3 partes iguais, que representados aqui por 4 bolinhas. Certo? Olha que legal aqui. Como a gente fala da parte inteira, veja que é o inteiro que é dividido em 2.
Da mesma forma, é o inteiro dividido em 3 partes. Ok? Sempre em partes iguais, nunca em partes diferentes, porque daí não é fração, certo? Eu quero que agora que a gente teve uma aproximação mais do conteúdo, que vocês me ajudem com esse problema aqui, para nós resolvermos. Paula tem a metade da altura da girafa Giló e o seu gatinho Caco tem a metade da altura de Paula. Qual é a altura de Paula e qual é a altura do gatinho Caco? Observem bem o gráfico. Então, nós temos ali a altura em metros, que sai do 0 e vai até 2. Isso significa que a girafa Giló tem 2 metros. E nós precisamos descobrir a altura de Paula e a altura do gatinho Caco. Reparem que na altura em metros ele está dividido em pequenos risquinhos. Cada risquinho daquele representa 10 centímetros. Vocês lembram que para construir 1 metro a gente precisa de 100 centímetros? Então, nós dividimos de 10 em 10, para 1 metro, 10 risquinhos e para os 2 metros, 20 risquinhos. Então, nós vamos usar os bacons para representar. Lembra que você pode usar qualquer material que você tem em casa para fazer contagem. Então, nós vamos usar esse material que a prof tem aqui, que não foi para a nossa pizza, e a gente vai usar para contar. Então, nós vamos usar metade. Então, metade, lembrando que é quando a gente divide em 2 em partes iguais. Então, vamos usar aqui os pires em partes iguais. Nós temos 20 aqui, vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, cada número desse aqui representa 10 centímetros. Vamos dividir, então, pela metade? Como fizemos com as bolinhas. 1 para cada um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a metade dos 20, 10. Então, a Paula tem a altura de 10 vezes os 10 centímetros. Então, vamos ver quantos centímetros ela tem? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, Paula tem 100 centímetros. E a gente sabe que quando chega no 100, a gente transforma em 1 metro. Então, Paula tem 1 metro. Ah, viu como é fácil? Vamos tirar então aqui a altura da Paula. A gente já descobriu. A Paula mede 1 metro. Agora, vamos descobrir a altura do Caco. O Caco é a metade da altura da Paula. Então, vamos colocar aqui a altura da Paula. E vamos dividir ela novamente em 2, porque é metade. Da mesma forma. Então, nós temos lá 10 centímetros para cada um, 20, 30 centímetros, 40, 50 centímetros. Então, acabamos de descobrir a altura do Caco. Caco tem 50 centímetros, porque é a metade da altura do total que Paula tinha. Então, 50 centímetros também a gente chama de meio metro. Caco mede meio metro, ou seja, 50 centímetros. Viram como é fácil? Quando a gente quer dividir, a gente pode usar assim utensílios, pode riscar no caderno, fazer quadradinhos e ir separando de 1 para 1. Não tem problema. Esse é o processo quando a gente está aprendendo, então a gente usa o recurso que tem. Depois a gente vai aprendendo outras técnicas que facilitam, que não precisa a gente contar de 1 em 1. Mas por enquanto pode dividir como nós fizemos aqui, certo? Então nós temos o inteiro representado. Quando a gente quer dividir por 2, metade, 1 meio. E quando a gente quer dividir por 3, 1 terço.
Agora eu quero que vocês recapitulem tudo que a gente viu aqui. A prof preparou um slide que é para ficar mais fácil. Olha que legal. Então, nós vimos hoje inteiro, 1/2 e 1/3. O que cada um desses representa? Lembram lá das nossas pizzas? Então, o inteiro era a pizza inteira, quando ela não está dividida de forma nenhuma. Se a gente dividir ela em 2, nós temos 1/2. Cada pedaço representa 1/2, como está ali, só está aparecendo um pedaço da pizza, que está dividida na metade. Agora temos lá 1/3. 1/3 é quando nós dividimos a pizza em 3 partes, então 1/3 é só um desses pedaços, certo? Lembram das bolinhas de gude? Da mesma forma, o inteiro representado pelas 12 bolinhas. O meio é quando a gente divide ele em 2 e representa apenas uma das partes, ó, dividido em 2, 1/2. 6 bolinhas, porque nós lembra que a gente dividiu no pires? E agora, por fim, 1/3 parte. Divide em 3 e nós dividimos o total das bolinhas inteiras em 3, que deu 4 bolinhas em cada pires. Então, representado 1/3. Viram só como é fácil? Bem tranquilinho, né? Então, quando eu quero saber o quanto que eu estou dividindo, aí eu tenho a fração que representa. Se eu divido em 2, eu tenho 1/2, que é com o número 2, que nós vimos. Se eu divido em 3, é 1/3 parte, certo? E cada pedaço representa 1/3 que foi dividido, ok? Tem a tarefinha para vocês que está lá no site, que é só disso que a gente viu aqui hoje. Vamos ler juntos? Jorge está com fome e vai comer metade dessa pizza. Pinte as partes que Jorge irá comer e que fração você pintou? Então está ali, dividida a pizza, porque é metade. Lembra que quando a gente fala de 1/2, a gente também está se referindo à metade. E é para você pintar a parte que ele comeu, se ele comeu ela inteira, se ele comeu a 1/3 parte, qual parte que ele comeu, você vai pintar. E vai marcar do lado qual daquelas frações ali que representa o que você pintou. O número 2. Ajude o pizzaiolo Luiz a deixar essa pizza mais deliciosa. Para isso, observe as frações e desenhe. Então, olha lá, está dividido em 3, porque é 1/3 parte. Você vai pintar, fazer o desenho, como a gente fez aqui na mesa. 1/3 dela de calabresa, usa a tua criatividade, fica bem bonito. 1/3 de milho e 1/3 de queijo. Bem facinho, como nós fizemos aqui. Então, viram como é facinho? Apesar do termo ser diferente, a gente não usar tanto, mas o conceito a gente usa no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala se o copo está meio cheio, meio vazio, é de fração que a gente está falando, olha que legal. Então, a professora Cassiane se despede, deseja que vocês fiquem bem, que se cuidem, que lavem direitinho as mãos, usem máscaras. Não é para ficar saindo na rua sem necessidade, certo? Tem que se cuidar e cuidar da família. Então, um beijo e até a próxima! Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Vocês estão bem? Já estão num lugar confortável? Prontos para mais uma aula? Vamos com a professora Andressa, então, para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar agradecendo de novo. Para essa aula, além da professora Joelma, eu tive a ajuda da professora Márcia, que também é professora lá da escola Jorge Deschamps. Ela nos ajudou a montar a aula que vocês vão acompanhar aí na telinha hoje. Então, muito obrigada para as duas professoras. Nós vamos corrigir a tarefa. Não era bem uma tarefa. A prof lançou a ideia de que se vocês quisessem produzir um anúncio, poderiam fazer e enviar as fotos para nós. Venham ver comigo as fotos que recebemos. Nós recebemos esse anúncio. Olhem o título, Cupcake da Tia Pan. Essa tia deve fazer cupcakes ótimos, hein? Porque olha o slogan, o melhor cupcake da cidade. Tem as imagens e também tem o texto de argumentação. Sabores de massa, chocolate, morango ou baunilha. E a cobertura é chocolate com granulado.
Me deu até vontade de experimentar. E o próximo anúncio? Shampoo para cachorros é o título. Olha a imagem aqui do vidrinho de shampoo, tá pingando ali um pouquinho. E o slogan, deixe seu cão um gato. Lembram do anúncio que nós tínhamos na aula de ontem? Lá, banho e tosa, aqui seu cão sai um gato, olha lá. Aqui também vai deixar o cão um verdadeiro gato. E o texto de argumentação diz, uso somente animal. Então, nós não podemos utilizar esse produto. Viram que legal? Gostei dessas imagens, gostei desses anúncios. É sinal que vocês aprenderam, que ficaram aí com a ideia do gênero textual anúncio. E para a aula de hoje, quais serão os nossos objetivos? Conhecer os sinais de pontuação, ponto final, de exclamação e de interrogação. Identificar o uso adequado dos sinais de pontuação a partir dos seus efeitos na entonação. Vocês se lembram que a prof já falou sobre entonação quando nós trabalhamos os acentos? Que é o nosso modo de falar. A gente dá uma entonação diferente, mais forte. Vocês vão poder conferir isso durante a aula. E já estão com o caderno? Olha só, já estamos escrevendo lá. A aula é de língua portuguesa, hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2020. E o nome completinho, não se esqueçam. Para começar a aula de hoje, então, vamos assistir a um vídeo do Quintal da Cultura. Confiram! Oi, gente, pessoal! Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal! Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo, que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. Dois pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usando dia a dia ficaria aqui cantando com prazer, com alegria. Mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia.
Muito bom. Então, crianças, vocês conseguiram perceber o assunto, o tema do vídeo? E que está relacionado também com o assunto da nossa aula? Sinais de pontuação. Lá no vídeo, o Quelônio falou de vários pontos, vários sinais de pontuação. Ele cantou lá vários sinais de pontuação. Mas na aula de hoje, nós vamos falar sobre 3. Nós vamos estudar esses 3, ok? Vamos ver se vocês descobrem aí em casa quais são eles. Prestem atenção nas dicas. Sou um pinguinho legal, dou fim a um pensamento. Meu nome é ponto final. Estão me chamando um momento. Quem será esse sinal de pontuação? Vamos ver quem é que vai sair aqui de dentro desse envelope. Vocês já sabem aí em casa? É o ponto final. E o próximo sinal de pontuação? Admiração, medo e espanto. Alegria, dor e surpresa. Sou o ponto de exclamação. E na frase fica uma beleza. Olha lá o pontinho de exclamação. E o último, sou muito curioso. Tudo quero saber. Por isso sempre apareço no final de perguntas. Querem ver? É o ponto de interrogação. Todo ponto de interrogação quer saber. Ele é muito curioso. E agora, para que vocês consigam identificar então o uso desses sinais de pontuação, nós vamos fazer uma atividade. Observem que aqui na mesa nós temos várias frases e aqui do ladinho temos um quadro com espaços separados para cada sinal de pontuação. Nós vamos colocar o sinal correto na frase e vamos colar no quadro certinho, no quadro correspondente. Aqui nós vamos colar as frases que têm ponto final. No meio, as frases que levam interrogação, são as perguntas. E por último, as frases que usam o ponto de exclamação. Vamos começar então? Eu quero a ajuda de vocês. Primeira frase que está aqui embaixo na mesa, a última ali, que é a primeira que vai para o nosso cartaz. Cortei meu cabelo. Eu estou contando que cortei meu cabelo. O sinal de pontuação que vai ali encerra essa frase. E qual é o pontinho que encerra a frase, encerra a ideia? Ponto final. Cortei meu cabelo. Vamos colar então essa frase correspondente ao quadro do ponto final. Próxima frase. O que está acontecendo? Eu estou perguntando, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo por causa desse vírus? É uma pergunta e pergunta leva ao ponto de interrogação. Vamos colar lá no quadro das frases com ponto de interrogação. Próxima pergunta. Você quer um doce? Vocês querem? Já me responderam que sim. Eu também quero, então. É uma pergunta.
Vamos usar o ponto de interrogação. Vamos colar no quadrinho do ponto de interrogação. Quando eu disse você quer um doce, todo mundo aí em casa se animou, não é mesmo? Até a mamãe respondeu que queria. Próxima frase. Ontem fui ao supermercado. É uma ideia. Está contando que ontem eu fui ao supermercado. Vamos usar o ponto final, pois ele encerra essa ideia, encerra essa frase. Eu não estou perguntando, também não estou exclamando admiração, surpresa ou beleza. Então, ponto final. Ontem fui ao supermercado. Agora, essa frase é muito legal. Olhem essa frase aí em casa na telinha, vocês conseguem ler? Olá, amiguinhos! Não é assim que a prof algumas vezes começa a nossa aula? Eu estou expressando alegria por estar aqui com vocês. Então, qual é o ponto, sinalzinho de pontuação que indica essa alegria, que eu estou vibrando? É o ponto de exclamação. Olá, amiguinhos! Vamos colar esta frase, então, no seu quadro correspondente. Vocês estão acompanhando aí em casa? Estão acertando os sinais de pontuação que utilizamos? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam aprendendo. Próxima pergunta, ou próxima frase. Será que é uma pergunta? O que tem nessa caixa? Olha a curiosidade lá do ponto de interrogação. Tudo ele quer saber. E agora ele quer saber o que tem nessa caixa? É uma pergunta. Então vamos usar o ponto de interrogação. O que tem nessa caixa? O que será que tem nessa caixa? Vocês agora ficaram curiosos igual o ponto de interrogação? Eu também fiquei. Próxima frase. Qual é o seu nome? É uma pergunta bem comum, não é? Nós utilizamos muito. Quase sempre, volta e meia, perguntamos qual é o seu nome. Quando conhecemos alguém, qual é o seu nome? Como é uma pergunta, vamos utilizar o ponto de interrogação. Vocês estão achando que o ponto de interrogação é o mais fácil de utilizar? Por quê? Vocês estão me dizendo que é porque está no final das perguntas? E como que a gente sabe que é uma pergunta? Lembram dos nossos objetivos da importância da entonação? Eu preciso falar de modo que represente essa pergunta. Vamos ver a próxima frase então. Como o céu está bonito! Eu estou admirada de como o céu está bonito. A admiração leva o ponto de exclamação. Eu estou exclamando que o céu está muito bonito. Venham todos admirar. Pontinho, então, de exclamação. E a próxima frase, vocês já estão lendo aí em casa? Já conseguiram identificar qual é o sinal de pontuação que vai nela? Puxa, que doce gostoso! Olha que doce gostoso, que doce saboroso! Nós vamos colocar então o ponto de... Muito bem, crianças, de exclamação. Inclusive, ele vai 2 vezes nessa frase. Puxa, eu já dei uma dica de que alguma coisa vem por aí. Pode ser uma coisa boa, positiva,
ou pode ser uma coisa não tão boa. Então, puxa! E o que é que vem depois? Que doce gostoso! Ponto de exclamação também. Vamos colar então no quadro do ponto de exclamação. Quem mais está acertando os sinais de pontuação aí em casa? Você, seu irmão, mamãe, papai, o responsável que está com você agora? Então, vão fazendo essa brincadeira, esse joguinho. Faltam poucas frases agora. Vejam a próxima. Que cachorro feroz! Ai, que medo! Esse cachorro é muito feroz. Lembram do ponto que indica medo? É o ponto de exclamação também. Que cachorro feroz! Fiquei até com medo agora desse cachorro. Vamos colar no quadrinho correspondente. Próxima frase. Minha prima viajou para Curitiba. Eu estou contando que ela foi para Curitiba. Não estou perguntando, também não estou demonstrando nenhum sentimento, nem admiração, nem tristeza. Só falei que ela viajou para Curitiba. Então, ponto final. Vamos colar essa frase no quadrinho do ponto final. Próxima frase. Onde você mora? Temos crianças acompanhando a nossa aula de todos os lugares aqui de Ponta Grossa, não é mesmo? Então, respondam aí para mim, onde você mora? Se eu estou pedindo uma resposta, essa frase é uma pergunta. E para a pergunta, nós precisamos do ponto de interrogação. Vocês já estão craques nos sinais de pontuação. Quero ver depois nas próximas atividades, na nossa tarefa, se vocês vão se sair bem desse jeito. Próxima frase. O pássaro fugiu. O pássaro fugiu. Eu só estou contando para vocês. O pássaro fugiu. Então, pontinho final, o pontinho que encerra a ideia, que encerra um acontecimento. O pássaro fugiu. Tadinho dele. Espero que ele volte. Faltam duas frases. Perdi minha carteira. Também. Eu só estou contando que, infelizmente, eu perdi a minha carteira. Vamos usar o ponto final. Perdi minha carteira. Utilizamos ponto final. Vamos colar então na tabela. E a última frase, vocês já conseguiram ler aí em casa? Como a praça está cheia! Que alegria, não é mesmo? Ver a praça cheia. Nesse momento, todos os lugares estão vazios, pois precisamos nos cuidar. E ao ver a praça cheia, eu fiquei tão alegre que disse: como a praça está cheia! Qual é o sinal de pontuação que eu vou colocar ali, expressando essa minha alegria? Ponto de exclamação. E essa foi a nossa última frase para o quadro das frases. Vocês conseguiram acertar aí em casa a maioria dos sinais de pontuação? Gostaram dessa atividade e viram que a entonação, a fala faz muita diferença para que a gente consiga perceber qual é o sinal de pontuação que vamos utilizar? Vamos continuar com as atividades então. E para continuar com as atividades, eu vou precisar de ajuda. E quem é que vem me ajudar?
a professora Joelma. Oi, professora Andressa. Tudo Oi, bem? crianças, tudo bem? Tudo bem também. Professora Joelma vai fazer uma atividade bem legal com a gente agora. Prof, coloca do ladinho, por favor. Obrigada. Nós vamos fazer um joguinho, uma competição, prof. Ai, que legal. Entre meninos e meninas. Você quer representar os meninos ou as meninas? Pode ser os meninos, professora. Então, a professora Joelma representa os meninos. E eu represento as meninas. Vocês vão ver aí na telinha o vídeo de um dos nossos alunos. Como que vai funcionar? Eles vão indicar, prof e crianças, uma cor. A gente vai descolar a cor e ver qual é o sinal de pontuação que está embaixo. Depois disso, vamos observar nos cartazes, né? Quando um menino pedir a cor, a prof Joelma observa lá. Quando uma menina falar uma cor, eu observo aqui. Se tem alguma frase que pode levar aquele sinal de pontuação. Se der certo, se a gente conseguir colocar o sinal aqui, ponto. Ou para os meninos ou para as meninas. Vamos ver quem vence esse jogo. Só que nós vamos ter a participação de 4 meninos e 4 meninas. Se algum deles conseguir completar as 4 antes, a gente tem que esperar a participação do próximo aluno. Todo mundo vai participar, ok? Entenderam aí em casa, crianças? Podemos começar? Vamos lá então, prof. Vamos ver o primeiro vídeo. Quem será o primeiro aluno? Eu vou escolher a cor rosa. A aluna Lorena. Ela escolheu a cor rosa. Vamos ver então qual ponto que a Lorena escolheu. Ponto de interrogação. É para uma pergunta. Vamos ver se no quadro das meninas tem alguma pergunta. Estragou meu carro. Eu não estou perguntando se ele está estragado. Vejam como eu falei essa frase. Como você está bonita. É um ponto de interrogação, será, prof? Não, né, prof? Não, não mesmo. Que horas são? Eu estou perguntando. Que horas são? Eu estou com dúvida, quero saber. Então, vamos usar o ponto de interrogação. Que horas são? Ponto para as meninas. Já marcaram o primeiro ponto, meninas. Vejam aí na telinha. Agora, vamos para o próximo vídeo. Oi, professora, escolha a cor amarela. Agora é um menino. Vamos ver o que ele Menino. escolheu. O aluno Davi. Um beijo, Davi. O ponto final, professora Andressa. Ponto final, Davi. Vamos ver aqui então no quadro dos meninos se tem alguma frase com o ponto final. A primeira frase: quantos anos você tem? Será que eu uso o ponto final? Acho que não, né, professora? Acho que não também, não está muito de acordo. A próxima frase: ai, que dor de cabeça. Será, professora? Acho que não também. Ele está expressando dor, né? É. E vocês lembram o pontinho da dor? Era o ponto final? Não, né? Próxima frase: o gato subiu no telhado. Ah, ele está contando, professora Andressa, que o gato subiu no telhado. Isso mesmo. Então, se ele está contando alguma coisa, é o pontinho final, né? Ponto final, isso mesmo. Isso mesmo, muito bem. Então, ponto para os meninos. Jogo empatado por enquanto. Vamos ver o próximo vídeo. Oi, professora, eu escolho a cor vermelha. Vermelha. A Gabi escolheu a cor vermelha. Ponto final também. Vamos ver se nas frases das meninas encontramos alguma que utilize ponto final. Estragou o meu carro. Eu estou contando que estragou o meu carro. Então, ponto final para encerrar essa frase, para encerrar esta ideia. Assim sendo, mais um ponto para as meninas. Confiram aí na tela.
E agora, quem será o nosso próximo aluno, prof? Vamos ver? Olá, professor. Tudo bem? Eu escolho a cor laranja. André, que lindo, André, laranja. Vamos ver. Ponto de interrogação, André. Vamos ver lá no quadro dos meninos se tem o ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Estou fazendo uma pergunta? Estou, né? Quantos anos você tem? Então eu vou colocar o ponto de interrogação. Olha lá. Pontinho de interrogação marcado. Ponto e também para os meninos. ponto para os meninos. E agora, quem será a nossa próxima aluna? Vamos ver? Oi, professora. Escolha a cor marrom. A Cecília, cor marrom. Que ponto será? Ponto de exclamação. O que será que o ponto de exclamação vai indicar aqui nas frases das meninas? E será que teremos um ponto de exclamação? Como você está bonita! E como você estava bonita mesmo, Cecília! Um beijo! Então, ponto de exclamação. Como você está bonita! E mais uma vez, ponto para as meninas. E agora, quem será o nosso próximo aluno? Oi, professora. Tudo bem? Eu escolho o roxo. Que ponto será? É o ponto de exclamação. Vamos ver lá no quadro dos meninos se tem uma frase com ponto de exclamação. Na frase, ai, que dor de cabeça. Eu acho que é essa, professora. Eu também acho. Porque ele está falando que está com dor de cabeça, né? Então está exclamando. Isso. Vamos colocar então os pontos de exclamação. Porque aqui são 2 pontos de exclamação. Ai, que dor de cabeça. Muito bem. E também ponto para os meninos. Vamos ver a nossa próxima aluna. Oi, professora. Tudo bem? Eu escolho a cor verde escuro. A cor verde escuro, Elise. Verde escuro. Vamos ver se vai completar o quadrinho das meninas. É o ponto de exclamação. Nós só temos uma frase no quadro das meninas. Ui, que frio! Qual ponto eu vou utilizar? O ponto de exclamação. 2 vezes. Ui, que frio! E ponto para as meninas. As meninas já conseguiram completar o seu quadro. E os meninos, será que vão conseguir, prof? Eu acho que vão, prof, também. Vamos conferir, Vamos então. conferir. Qual é o nosso próximo aluno? Escolha a cor azul. O João Vitor. Ele escolheu a cor azul. Ah, João Vitor, o ponto de interrogação. Vamos ver lá se tem lá no quadro dos meninos uma frase com o ponto de interrogação. Só tem uma frase agora, né? Quem é esta menina? Vai o ponto de interrogação? Vai, né? Muito bem. Vamos colocar então. Muito bem. E os meninos também conseguiram, professora Andressa. Marcaram pontos meninos também e o nosso jogo terminou? Terminou. Empatado. Parabéns para os meninos e para as meninas. Todos saíram vencedores. E o mais importante, aprendendo, né, prof? Professora. Você gostou dessa Eu atividade? adorei esse joguinho. Eu adorei também e adorei ver os nossos alunos. Que saudade, não é mesmo? Muita saudade. Agora, então, nós vamos fazer um joguinho. Vamos, prof? Vamos. Você aceita? Aceito. Então, vamos tirar aqui essas coisas, essas que nós utilizamos. E nós vamos fazer o jogo. Por favor, obrigada.
nós vamos brincar, prof, de bingo. Ah, Você que gosta? legal, prof, eu adoro. Eu também gosto. E vocês aí, crianças em casa, gostam de brincar de bingo? Nós temos aqui o bingo dos sinais de pontuação. Dentro da latinha, para nós sortearmos, a gente tem várias características referentes aos sinais de pontuação. Por isso precisa da memória e da atenção, crianças. Quando a gente tirar a característica e ler, se a gente tiver na cartela, marca com uma tampinha. Tá. Você quer a vermelha ou quer a azul? Pode ser a vermelha. A vermelha. Então, pode escolher uma cartela também, prof. Escolher essa. Ok. Vamos ver se eu tenho sorte. Normalmente eu não tenho, né, prof? Vamos ver também, porque eu com bingo, crianças, não é muito. Vocês vão me ajudar aí em casa a marcar. Vão ajudar a professora Joelma também? Tem que me ajudar também, senão eu vou perder. Vamos começar então, Vamos, prof. Pode sortear. Minha forma lembra um guarda-chuva. Qual pontinho? sinal, crianças, de pontuação que lembra um guarda-chuva? Ah, eu já sei, prof. Qual? É o de interrogação, né? Isso! Mesmo que ele apareça mais de uma vez na cartela, a gente escolhe um, prof, tá bom? Vamos continuar então. Próxima dica. Usado para indicar medo e espanto. Qual é o sinal? Ah, é o de Vocês já exclamação, sabem, criança? né, prof? Exclamação. Muito bem. Vamos para o próximo. Usamos para indicar alegria. Ai, que alegria! Ponto de exclamação. Eu tenho, Eu não prof. tenho. Vamos lá, para o próximo. Qual será, crianças? Dou fim a um pensamento. É o pontinho final. Olha só. Vamos ver. Usamos para fazer perguntas. Qual sinal de pontuação a gente utiliza para fazer perguntas? O ponto de interrogação. Venci, prof. Você ganhou, prof. Completei a minha cartela. Te falei que eu não tinha sorte? Mas da próxima você ganha. Vamos Da tentando. próxima eu ganho. O importante é participar e brincar, Isso não é? mesmo. Então, crianças, obrigada, professora Joelma, Obrigada eu, professora André. pela ajuda nessa aula. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, crianças. E vocês, crianças, participaram do jogo? Quem venceu aí em casa? Vamos agora, então, para as nossas tarefas. Observem aí na telinha. As tarefas estão disponíveis lá no site da SME, no site da Prefeitura. E algumas escolas também já entregaram para vocês. Essa tarefinha que está aparecendo é a tarefa do 2º ano. E a próxima tarefa é a do 3º ano. Realizem as tarefas, nos enviem fotos, que amanhã faremos a correção. E os nossos objetivos? Será que alcançamos? Vamos conferir. Conhecer os sinais de pontuação, ponto final, de exclamação e de interrogação. Sim, eles foram apresentados de diversas maneiras para vocês. Então, objetivo alcançado. E o segundo objetivo era identificar o uso adequado dos sinais de pontuação a partir dos seus efeitos na entonação, no modo em que nós falamos. Por várias vezes utilizamos os pontos e também o modo de falar. Fiquem em casa, continuem se cuidando e até a próxima aula. Beijo, tchau! Vem aí, Educação Física. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Franciele da Escola José Hoffmann e hoje, na aula de Educação Física, eu, a professora Josiele da Escola Cláudio Mascarenhas e a professora Mayra da Escola Aldo Bonde, iremos fazer uma aula sobre jogos e brincadeiras de matriz indígena. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer e vivenciar alguns jogos e brincadeiras de matriz indígena. Vocês sabiam que no Brasil existem mais de 305
povos indígenas, a maioria deles se encontram lá na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. Os povos indígenas possuem uma rica cultura e várias tradições. E dentro dessas tradições, existem jogos e brincadeiras criados por eles, que eles ainda praticam até os dias de hoje. Esses jogos e brincadeiras foram criados para desenvolver algumas habilidades nos índios, como força, resistência e agilidade. Também foi criado para divertir as crianças e também os adultos. Vamos conhecer alguns desses jogos? O primeiro jogo indígena que a gente vai conhecer é o cabo de guerra. Nesse jogo, os índios medem a sua força. Como funciona esse jogo? Duas equipes com uma corda, uma equipe em cada ponta da corda, puxam a corda para o seu lado. A equipe que fizer mais força e puxar a corda para o seu lado vence o jogo. Para participar desse jogo, o participante precisa ter muita força e estratégia. O próximo jogo que nós vamos conhecer é o arco e flecha. O arco e flecha era muito utilizado pelos índios em combates. Hoje em dia ele também é utilizado para caça e para pesca. Também é utilizado por eles para práticas esportivas e jogos. Como que funciona o jogo do arco e flecha? O participante deverá acertar a flecha no centro do alvo. O participante que acertar a flecha o mais próximo do centro do alvo é o participante vencedor. Para participar desse jogo, o participante precisa de muita precisão. Vamos para o próximo? O próximo jogo é a corrida com tora. Esse jogo é muito disputado entre as aldeias brasileiras. Como funciona esse jogo? O participante deverá correr com uma pesada tora. No meio do caminho, ele reveza a tora com um outro membro da sua equipe. A equipe que completar o percurso primeiro vence. E para participar dessa prova, o participante deverá ter muita força e resistência. Nós já aprendemos alguns jogos indígenas. Agora a professora Josiele vai falar para vocês sobre uma brincadeira indígena que eu acho que vocês já conhecem. Então, o brinquedo que nós vamos construir hoje, que é de origem indígena, é a peteca. Vocês já brincaram de peteca? Eu acho que sim. Vocês sabiam que a peteca ela é original aqui dos índios brasileiros? Isso mesmo. Conta-se a história que ela nasceu em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. A palavra peteca vem do tupi e significa bater com a mão. Antigamente, os índios utilizavam esse brinquedo para se aquecer no inverno e também como prática esportiva. Com o passar do tempo, eles começaram a utilizar como meio de recreação em cultos, festas e foi se espalhando essa prática esportiva por Minas Gerais. E as regras foram se modificando. Hoje em dia, a peteca é um esporte e ela tem regras bem específicas. Vamos observar ali na tela que antigamente as petecas elas eram construídas, observem ali, com penas, com palhas, com pequenas pedrinhas. Hoje em dia ela já é constituída por outros materiais, certo? Agora que a gente já conheceu um pouquinho do histórico da peteca, vamos construir uma? Nós vamos utilizar materiais bem básicos que vocês tenham em casa. Então nós vamos precisar de jornal, pode ser qualquer tipo de folha, pode ser folha de revista também. Vamos precisar de uma tesoura sem ponta, barbante ou qualquer outro tipo de fio que vocês tenham em casa, uma sacolinha plástica. E se vocês quiserem fazer a peteca um pouco mais colorida, vocês podem utilizar para encapar a peteca esses plásticos de presente, ó. Ou então papel crepom, certo? Então o primeiro passo para nós construirmos a nossa peteca é cortar as alças da nossa sacola. Então corta as alças com cuidado. Tira o fundo da sacola também.
Isso, agora nós vamos precisar abrir a lateral da sacola. Então, corta a lateral da sacola. E a outra lateral também. Pronto. Agora, nós vamos precisar fazer a peteca, a parte que vai dentro da sacolinha. Eu vou utilizar jornal. Então, nós vamos pegar uma folha de jornal inteira e vamos amassar no formato de uma bolinha. Então, amassa bem. Se precisar de ajuda, pede ajuda para alguém, se não conseguir amassar. O próximo passo, nós vamos colocar o papel aqui e vamos amarrar nessa sacola, formando a peteca. Caso vocês já queiram fazer no outro papel plástico, vocês já fazem agora. Então, vamos amarrar, vou cortar um pedacinho de barbante. Pede ajuda também, se não conseguirem amarrar, para a mamãe, para o papai ou para quem estiver com vocês em casa. Vamos cortar esse barbante que sobrou. E a nossa peteca está pronta. Agora vamos para a parte prática? Então, antes da gente fazer a nossa parte prática, vamos dar uma olhadinha nas fotos que as nossas crianças enviaram com a peteca delas? Essas são as crianças das nossas escolas que já realizaram essa atividade em casa. Algumas fizeram coloridas, algumas fizeram de jornal, também é uma opção. Algumas fizeram com a sacola, como nós ensinamos. Todas ficaram lindas. Então agora, a professora Franciele e a professora Mayra vão praticar. Nós vamos fazer apenas alguns exercícios e vamos demonstrar um joguinho de peteca para vocês. Então vamos lá, professoras? O primeiro exercício é bem simples. Vocês vão tentar bater com a mão direita primeiro. Isso. Depois que vocês já dominarem com a mão direita a peteca, vamos tentar bater com a mão esquerda. É um pouquinho mais difícil, para quem não é canhoto. Não tem problema se cair. Isso. Agora que vocês já dominaram com a mão esquerda, vamos tentar passar de uma mão para outra? Muito bem. Lembram que eu disse que a peteca ela era um esporte? Então, nós vamos praticar agora a peteca como se como se a gente tivesse praticando durante um jogo. Imaginem que tem uma rede entre elas e o objetivo é fazer com que a peteca caia no campo adversário. Então foi ponto da Mayra. Rebate, muito bem. Isso, profs. Ponto da Mayra novamente. Então agora que a gente já fez essa parte prática, a professora Mayra vai ensinar um novo jogo para vocês. Muito bem, crianças, eu sou a professora Mayra e agora a gente vai ver o jogo da onça. Me contem uma coisa, nas aulas de educação física de vocês já ouviram falar ou já brincaram de jogo da onça? Não? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse jogo. O jogo da onça ele é considerado um dos maiores jogos da humanidade. Ele também é conhecido como adugo. Ele também tem origem indígena brasileira. Esse jogo ele é jogado por 2 jogadores, sendo um o cachorro e o outro jogador a onça. Ele é um jogo de estratégia, tá? Então, antes de começarmos a aprender um pouquinho sobre esse jogo, nós iremos ver alguns materiais que serão necessários para construir o nosso tabuleiro e o nosso jogo. Então, a gente vai precisar de folha de papel, pode ser qualquer tamanho, folha de caderno que vocês tiverem em casa. Nós vamos precisar de 15 tampinhas de garrafa,
de duas cores diferentes. Então, aqui a gente vai usar a verde para ser a onça e as tampinhas vermelhas serão os cachorros. Vamos precisar de canetinha, caneta, lápis de cor e régua. Nós vamos fazer o passo a passo desse tabuleiro agora com vocês, tá, pessoal? A professora já desenhou aqui, então nós vamos passar por cima para vocês fazerem em casa. Pode pedir ajuda para a mamãe, para o papai. Então vocês vão pegar a régua lá e o primeiro passo vamos fazer um quadrado. Então vamos fazer um quadrado. Muito bem, o primeiro passo é fazer o quadrado. Agora, depois feito o quadrado, nós iremos fazer um X. Então, pega lá da pontinha até a outra extremidade, lá até o final. Agora na outra pontinha, até essa ponta, fazendo o xizinho. Muito bem. Feito o X, crianças, nós agora vamos fazer uma cruz no meio desse X, tá? Então, vocês estão vendo que formou um asterisco, né? Muito bem. Feito esse asterisco, a gente dividiu o quadrado maior em 4 quadrados menores, tá? Agora, a partir desse quadrado, desses quadrados menores, vocês irão fazer um X novamente em cada quadrado. Lembrando que já tem um risquinho do X em cada quadrado. Agora, a gente vai fazer o outro risquinho lá. Então, fizemos no primeiro, agora para o segundo quadrado. No terceiro quadrado. E no quarto quadradinho. Muito bem. Formamos o X lá nos 4 quadrados menores. Então, o segundo passo agora é terminar o asterisco fazendo a cruz nesse quadrado. Então, vamos fazer a cruz lá nos 4 quadradinhos. Muito bem. Fizemos o quadrado principal. Embaixo desse quadrado, a gente vai fazer um triângulo. Lembrando que dessa linha aqui, a gente vai dar a continuidade até embaixo para terminar o triângulo. E dessa outra linha, nós iremos puxar aqui para fazer o triângulo também. Para terminar a outra parte do triângulo. Da linha central, nós vamos puxar lá embaixo e fazer a linha do meio. E agora nós vamos fechar o nosso triângulo.
Lembrando que aqui em cima a gente tem que fazer mais uma linha aqui no meio, terminando a cruz nesse triângulo. Muito bem, pessoal. Então, nós já fizemos o nosso tabuleiro aqui, tá? Nós vamos deixar lá no site da SME o modelo para quem não conseguiu acompanhar em casa, fazer em casa lá, tá tudo bem? Então, a gente vai ver lá como que nós vamos posicionar o jogo aqui. A onça, ela vai ficar sempre no centro do tabuleiro. Então, ela vai ficar no centro. E os cachorros, que são 14, são as tampinhas vermelhas, eles vão ficar sempre acima da onça. Então, a professora vai colocar lá uma em cada casinha. Lembrando que o tabuleiro tem 31 casinhas, tá? Então, a gente vai colocar um em cada casinha. Cada pontinha é uma casinha. E 2 vão ficar do lado da onça. Muito bem. Professora, como que a gente realiza os movimentos? Então, o objetivo do jogo é fazer com que a onça capture 5 cachorros ou os cachorros tenham que imobilizar a onça, ou seja, eles têm que fechar ela, não deixar ela se movimentar mais. Então, esse é o objetivo do jogo. Quando a onça captura 5, o jogador que é a onça ganhou. E quando os cachorros fecham a onça para ela não se movimentar mais, quem ganhou foi os cachorros. Então, vamos aos movimentos agora. A onça, ela se movimenta para qualquer lado, qualquer direção, desde que a casinha esteja livre. E os cachorros também se movimentam para qualquer direção, desde que as casinhas estejam livres. Muito bem, esse é o movimento. E como que a onça captura os cachorros? Então, a professora só vai demonstrar aqui. Então, a onça se movimentou e o cachorro se movimentou. Muito bem. Como que eu capturo o cachorro? Então, ele vai passar por cima, desde que a próxima casinha esteja livre. E capturou. Também pode capturar em sequência, assim como no jogo da dama, né? Então, vamos supor lá que tenha aqui muito bem. Vamos supor que a onça esteja aqui e aqui essa casinha esteja livre e essa também. Então, pode capturar em sequência. Então, ela vai pular e capturar. Vai pular e capturar. Beleza? Sempre que eu capturo as tampinhas, elas saem do tabuleiro. Essas são as regrinhas básicas, tá, pessoal? Como que faz para prender a onça? Então, vamos supor que movimentou. Eu prendi a onça aqui? Sim, porque ela não pode mais se movimentar, né? A não ser que tenha uma para ela se capturar, tá? Então, tem que fechar a onça aqui para terminar o jogo. Uma dica. Por que tem esse triângulo aqui embaixo? Esse triângulo serve como um calabouço para a onça. Então, o objetivo é tentar trazer a onça até aqui embaixo e movimentar os cachorros para trancar a onça aqui dentro. Beleza, crianças? Nós vamos fazer uma atividade prática. A professora Gisiele e a professora Fran irão nos ajudar fazendo um joguinho entre elas lá. Com a ajuda agora da professora Franciele e da professora Gisiele, nós iremos realizar um joguinho para demonstrar para vocês como que realizamos esse jogo, tá?
Então, agora, a professora vai passar um álcool em gel na mão antes de começar o jogo. Lembrando, crianças, se vocês não tiverem tampinha de garrafa, vocês podem usar bolinha de papel, confeccionar uma bolinha e diferenciar o cachorro da onça, tá? Pinta lá com lápis de cor, a bolinha, um pedacinho de papel, pode ser grão de feijão também. Então, as professoras irão realizar os movimentos. Primeiro, elas vão tirar par ou ímpar para ver quem vai ser a onça e quem vai ser o cachorro. 6 é par. Quem ganhou foi a professora Fran. Então, a professora Fran é a onça e a professora Josi é os cachorros lá. Então, vamos lá, meninos. Quem começa o jogo sempre é a onça. Então, vai movimentar uma casinha por vez. Vamos lá, precisa pensar para poder jogar, tá, crianças? Pensa as estratégias que vocês irão utilizar lá. Muito bem, professora Franciele. Vamos lá, professora Josi. A professora Fran. Muito bem, professora Fran. Gisele. Muito bem, professora Fran. Capturou lá. Lembrando que a onça é só que captura, os cachorros não podem capturar. Muito bem, ó, a professora Fran já capturou 2 cachorros. Vamos lá, professora Jo. Isso. Muito bem, professora Fran. Ó, a professora Fran já capturou 4. E agora ela capturou o 5º cachorro. Quem ganhou a brincadeira, quem ganhou o nosso jogo, foi a professora Fran. Muito bem. Então, crianças, relembrando, quem captura é somente a onça. Os cachorros têm que tentar fechar o jogo. Beleza? Essa foi a nossa aula e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Rebole.